E Deus está falando para algumas mulheres aqui que estão sendo açoitadas com medo e desânimo. Mulheres que Deus tem entregado um projeto novo na sua mão. Você não tem coragem de começar. Deus está agora falando especificamente com pessoas aqui. Você está fugindo de Deus. Fugindo porque o medo e o desânimo têm conseguido te travar. Deus está falando assim hoje para você. Vença, essa guerra é sua. O que eu tenho para você já está pronto. Você precisa vencer o medo e o desânimo. Aleluia! Deixa eu me organizar aqui, tudo bem? Só um pouquinho. É bondade de você, gente. Espera aí. Opa! Eu já sei que tem aluna, elas são assim mesmo, gente. Elas vêm chegando. As alunas, eu digo... Tá, primeiro deixa eu começar certo. Espera aí, gente. Ai, glória a Deus que eu estou aqui. Quase que eu não vinha. Mandei uma mensagem para a pastora essa madrugada, dizendo assim, deu um problema. E realmente deu muitos problemas. Essa semana foi uma semana difícil. Vocês acompanharam a conferência de mulheres? Então, gente, pensa numa luta. A conferência do ano passado, não sei se vocês lembram, tem uma ministração minha no YouTube que se chama Seja Forte e Corajosa. Que eu tô toda de couro, parece uma entregadora do iFood. Ai, um abençoado botou lá um comentário, parece uma entregadora de lanche. Eu falei, obrigada. Aí eu contei um pouco os bastidores da conferência online do ano passado, 2020. Que num dos momentos tinha uma opressão tão grande dentro da igreja, a minha garganta parece que estava sendo segurada, eu parei de ministrar. Gente, foi a coisa mais difícil que eu fiz até hoje, dizer assim, eu não consigo mais ministrar, eu sou muito sincera, quem me segue e me conhece sabe o quanto eu não consigo fingir, eu não tenho fingimento. Parece que Deus me desenhou dessa forma transparente, porque não conseguiria. E quando eu falei, eu não consigo ministrar, eu olhei para o meu marido e falei, me tira daqui agora. Eu mandei todo mundo embora da igreja, vão para casa, eu vou gravar essa ministração online e vocês orem por mim. Quando eu estava atrás do púlpito me escondendo, assim, nós temos um lugar atrás para que todo mundo saísse e eu conseguisse gravar. A primeira leva de pessoas que saiu pela porta dos fundos da igreja achou uma cobra enrolada na porta da igreja. E a cobra se levantou na hora que o pessoal estava passando, uma cobra coral. E aí elas voltaram correndo e falaram assim para mim, pastora, tem uma cobra na porta da igreja. Quando elas falaram aquilo, eu entendi o que estava acontecendo. E nós esmagamos mesmo a cabeça daquela serpente. E depois tudo fluiu. Mas, gente, enquanto eu ministrava no online, a Gita aqui, ela vai confirmar, as luzes piscavam da igreja assim. Todas as vezes quando nós nos movimentamos para fazer a vontade de Deus, não espere que tudo vai ser perfeito, a mil maravilhas, que tudo que você desenhou vai acontecer. Eu tenho aprendido que se você quer viver uma verdade em Deus, você vai precisar viver a vontade de Deus. Porque a gente tem um hábito de dizer assim, Deus, eu quero a tua vontade. Faz a tua vontade. Mas a gente chega aqui cheio de expectativa. E expectativa não na vontade de Deus, mas na nossa vontade. Você pode confirmar que é verdade. E às vezes quando não sai conforme a gente sonhou, planejou, a gente fica muito triste. E nessa conferência agora, na semana passada, não foi diferente. Sábado foi maravilhoso. Chegou na sexta, nós recebemos uma intimação, denúncia de crente. Uns crentes aí de umas igrejas denunciaram que é evento, não pode conferência, tem que ser culto. Aí eu falei, gente, tá tudo certo, vocês não vão embroncar por causa de uma nomenclatura. Para nós crentes, conferência é culto, é a mesma coisa. Não, conferência é evento, tal. Aí eu tive que cancelar, vocês viram, cancelei e fiz cultos. E para evitar que eles incomodassem mais, eu peguei e distribuí. O que era para ser 4 cultos, foi 7. Gente, foi maravilhoso, tinha uma unção, não sei quem aí acompanhou. Isso. Quem estava lá presencialmente? Tem gente que estava lá? Tem? Não, aqui ninguém. Gente, foi tão forte. Tinha uma unção, uma graça. E eu comecei a entender que Deus faz do jeito que Ele quer. Só que essa semana pós-conferência,
exatamente como Deus me disse: filha, quando acabar a conferência, você vai se esconder na toca. Vai para dentro da tua casa, não sai de dentro de casa, não marca compromisso, fica dentro de casa. Sabe por quê? Jesus, você não vê Jesus orando e jejuando antes de ministrar. Se você lê os evangelhos, você vai ver Jesus fluindo daquilo que ele vive com o Pai. É complicado quando você vai ministrar, por exemplo, eu fazia isso. Eu ia ministrar, meu Deus, me ajuda, me dá graça, eu jejuava antes. E depois eu ia para a galera. Jesus fazia o contrário. A Bíblia diz que Jesus ministrava, ele fluía aquilo que ele tinha com o Pai, ele tinha uma vida de jejum e oração, ele tinha uma vida com Deus. E depois que ele ministrava, a Bíblia diz que deixando as multidões, Jesus ia ficar a sós com o Pai. Depois de cada batalha, de cada vitória, de cada guerra, você precisa estar a sós com o teu Pai. Deus precisa limpar a tua armadura. Deus precisa te recalibrar novamente. Deus precisa curar as feridas, colocar o azeite. E essa semana foi assim. Só que ontem nós tivemos um problema em casa muito difícil. A pessoa que ia ficar com a Bela, a Vitória começou, a minha filha mais velha começou a ficar com uma febre. E eu fiz uma aliança diante de Deus. Eu jamais vou sair para viajar deixando um filho doente. Então, eu já aviso até as pastoras que me convidam: olha, está tudo certo, mas se a minha filha ficar doente, a minha casa é prioridade. Então a Vitória começou, tanto que eu só decidi viajar, era 2 e pouca da manhã, quando eu fui ver, ela já estava sem febre, já estava tudo controlado. Aí o meu marido falou assim: amor, se tanta dificuldade para você estar lá, é porque vai ser algo muito forte. E eu creio nisso, eu creio que vai ser algo muito forte. Então, para quem não me conhece, meu nome é Viviane Martinello. Para as crianças, Marshmallow, tem um monte de criança que fala. Nós somos pastores lá em Criciúma, Santa Catarina. É uma cidade 2h30, 3 horas de Florianópolis, da capital. É a capital do carvão. Uma cidade onde a riqueza está escondida. A grande mola, né? Precursor, aquilo que movimentou a cidade foi o carvão nos anos 80, foi ainda dita como capital do carvão. Então eu entendo que aquilo que é valioso em Criciúma é escondido. E foi lá que Deus nos escondeu, que Deus nos colocou. Estou aqui com a Gisele, minha amiga, que sempre me acompanha nas minhas ministrações, um radar espiritual. Ela já chegou na cidade, já foi dando palavra. Depois eu quero que ela venha orar aqui. Mas eu estou muito feliz porque aqui eu sei que tem filha minha aqui. Tem alunas do Casa de Isabel? Eu digo que vocês são minhas filhas do coração. Aí você pergunta: o que é o Casa de Isabel? Quem é essa mulherada? O Casa de Isabel foi um grande presente de Deus, que eu não imaginei. É tão bom quando você obedece a Deus na simplicidade e Ele faz aquilo que só Ele poderia fazer. O Casa de Isabel ia ser um retiro para pastoras, líderes e fominhas. Porque tem pastoras, existem aquelas que estão na mão, né, que são as líderes envolvidas, mas tem as fominhas, elas não têm título, mas têm chamado. Elas estão pegando fogo. Elas são pastoras em potencial, são mulheres de Deus. Elas não querem o leite, elas querem comida sólida. Elas querem a presença de Deus. Elas não estão atrás de ministros, de movimentos, elas querem a presença do Senhor. Aí eu falei: vou fazer um retiro para essas mulheres. Ia ser em julho de 2020. Em março estava tudo organizado, tudo já, um hotel em Florianópolis. Quando veio a pandemia, fechou tudo. A minha equipe de mídias da igreja olhou para mim e falou assim: transforma esse retiro numa plataforma online de ensino, de mentoria. As mulheres se sentem muito sozinhas. E de tanto receber mensagem: pastora, me ajuda, consegue conversar comigo? E eu percebi que durante a minha caminhada como mulher, como mãe, como esposa, como pastora de igreja local, eu tinha tanto para dividir, tanto para compartilhar e aprender. E foi assim que nasceu Casa de Isabel, que é 1 ano, a primeira fase é 1 ano, aulas diárias, segunda a sexta-feira, com lives semanais. Só que eu fui muito triste para essa mentoria online, fui muito insegura. Obrigada, meu amor. Muito insegura, porque eu pensei assim: vai ser frio, não vai dar certo. Eu não sou uma pessoa, eu sou muito de... A Gisele me conhece, sabe? Eu sou muito de estar perto, eu gosto de ministrar olhando nos olhos, não vai existir essa possibilidade. Foi quando Deus me surpreendeu que o Casa de Isabel, hoje nós somos uma grande família. E as aulas são semanais, me aproximam muito das alunas. E as lives que a gente faz, eu faço questão de fazer uma live conversando com elas, respondendo, e elas sabem disso. E eu tive uma direção de Deus, eu só ia abrir vagas porque eu abro de tempos em tempos, porque eu gosto de cuidar de cada turma individualmente. Eu dou nome para cada turma, a terceira turma que eu não dei nome ainda. Quem é que é da primeira turma?
Ó, tem alunas, segunda turma, terceira, bastante da terceira turma. E já tem da quarta? Uau! E o que aconteceu? Em setembro, veio muito forte para abrir vaga da quarta turma. E aí o inesperado veio, a quarta turma está nascendo. E agora tem vaga até domingo. Então, se você quer entrar nessa mentoria, você que ama o Senhor, que deseja ser protegida, guardada, as aulas são de segunda a sexta-feira, aulas curtas para você conseguir dar conta. As lives são semanais. Se você não conseguir ver a live na hora, a live fica na plataforma. Então fica aqui o convite para você fazer parte do Casa de Isabel. Como que eu participo? É www.casadeisabel.com.br. E por que Casa de Isabel? Vocês lembram quando Maria recebe aquele anjo e diz: você vai gerar? Virá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo. Quando a palavra profética vem sobre Maria, ela era uma menina muito jovem, inexperiente. Mas o anjo fala o seguinte: olha, a tua parenta Isabel está no 6º mês de gestação. Deus conecta Maria a uma mulher mais adiantada no processo, a uma mulher que já estava gerando há mais tempo, uma mulher estéril também. E Deus conecta as duas para que Maria possa aprender com Isabel como gerar os propósitos e sonhos que Deus colocou dentro dela. Quantas de nós recebemos palavras proféticas, Deus trouxe coisas, mas a gente não sabe o que fazer, a gente precisa de uma mulher madura. E dentro da igreja a gente viu muita competição, muita briga, muita rixa entre mulheres. E Deus tem levantado uma geração de mulheres que se completam e não competem. Então, essa mentoria é para isso, para te ajudar a trazer à luz aquilo que o Senhor já estabeleceu sobre ti. Então, tá aí o recado do Casa de Isabel, e depois eu vou dar um abraço apertado nas alunas, tá, gente? Depois a gente vai ficar um pouquinho junto aqui no final, se conhecer, né, de olhar no olho. Bom, a palavra de Deus hoje, eu orei, eu falei: Deus, qual é a palavra para essa conferência? Help. Que quer falar o quê? Socorre-me, né? Me socorre. Há uns anos atrás, em 2006, 2005 foi um ano que eu tive muita fome e sede de Deus. Talvez você vai se identificar com isso, porque eu era cristã desde pequena, meus avós já eram pastores, e eu não tinha tido uma conversão genuína. Mas graças a Deus que em 2002, em agosto de 2002, eu me converti, entreguei minha vida para o Senhor. Mas eu não me converti tipo assim, agora eu decido que eu me converti. Não, eu tive um encontro com Jesus. E quando você tem um encontro com Jesus, tudo muda. Jesus me encontrou num culto normal, numa igreja normal, e me pegou de jeito e mudou a minha vida assim. E Ele me convidou para um processo. Então 2002, 2003, 2004, quando chegou 2005, eu comecei a ter uma fome espiritual muito grande, uma sede muito grande. Aquilo que eu me alimentava nos cultos já não me satisfazia mais. Aquilo que eu ouvia das pessoas ao meu redor não me satisfazia mais. E eu comecei a entender, hoje com mais clareza eu entendo que era um convite do Senhor para dizer: abandona o teu bando, dá um pé nesse leite, que eu tenho comida mais sólida e pessoas mais alinhadas comigo para te caminhar. E eu comecei a ter quebras de relacionamentos. Deus começou sabe quando Deus começa a tirar pessoas de perto de você, você não entende, você chora, você sofre, mas é um convite, Deus falando: eu quero te alinhar a pessoas que caminham comigo. E em 2005 foi um ano de que eu fiquei no sofá, no tapete da minha casa, jogada no chão, orando e chorando e pedindo para Deus que eu queria mais dele, que eu queria viver a vontade dele para a minha vida. E foi um ano de muita intensidade com o Senhor. Mas os anos se passaram e a gente percebe que a nossa vida com o Senhor é uma vida de fases. O Senhor vai estabelecendo fases para nós. Aquele ano de 2005 ele foi pontual para mim viver muitas coisas que os anos passaram. Fui para a zona de prostituição, ministrar com prostituta. Fui para dentro do presídio 7 anos com detentas. Entrei sozinha uma vez na ala C da penitenciária masculina, de estupradores e aqueles que apontam boca de droga. Eles são separados dos outros presos. Eu entrei numa cela dessa sozinha, fiquei trancada com eles lá dentro, só pela misericórdia de Deus, para ministrar o evangelho. E vivi coisas que esse ano de 2005 proporcionou, porque
todas as vezes que você tem fome e sede de Deus, que você se entrega para Deus, os céus vão vir sobre você e você vai gerar coisas que você jamais imaginou que você seria capaz de gerar. Através de dores de parto mesmo, vai nascer ministérios, chamados. Ok, quando chegou ano passado, vivendo tantos processos em Deus, Deus falou assim comigo: é tempo de revelações novas. E eu falei assim: como assim, Deus? Deus falou assim: estou levando a minha igreja e principalmente as mulheres por uma estação de revelações novas. Então, se você está aqui, você é apaixonada pelo Senhor, eu quero te dizer que essa palavra, ela nasceu do cotidiano, nasceu de um coração rasgado, nasceu da guerra do dia a dia. Eu ouso dizer que existem mulheres aqui que estão com a farda rasgada, suja, coturno todo sujo de lama, machucadas, cansadas. Ouso dizer que tem soldadas aqui que estão com a farda suja de leite, tem filho pequeno, de comida, da introdução alimentar do filho. Sabe, você está cansada e você precisa de uma revelação nova para um tempo novo. Toda essa pandemia nos resetou, como se Deus dissesse assim: vamos começar de novo. Eu quero te mostrar que realmente tem importância, aquilo que realmente importa. Eu não sei você, mas eu mudei muitas coisas na minha vida esse ano. Muitas coisas que eu ficava chateada, já não fico mais. Quem é assim também? Perdi pessoas muito especiais. Quem aí perdeu pessoas preciosas? Essas pessoas não vão voltar mais. Você já sabe disso. A única esperança que nós temos é na eternidade. Mas nós que ficamos aqui, ficou uma grande lição. O que nós vamos fazer depois dessa grande mudança de Deus? E o Senhor está falando assim: eu quero trazer uma revelação fresca e nova sobre a minha igreja. Eu quero encharcar você com essa revelação. Sabe, as coisas de Deus, deixa eu te explicar, elas não são programadas. Se você caminha com Deus, esteja pronta a rasgar a sua agenda e a sua programação. Esteja pronta a dizer assim: Deus, eu desejo que o Senhor faça a sua vontade, não a minha. Mas ainda Deus é tão bom que Ele fala assim: olha, você pode e deve fazer planos, mas não se esqueça que a resposta deles vem de mim, não de você. E Deus está falando assim para você: eu quero te dar uma revelação nova sobre algo. Mas 3 coisas cruciais, escute, acontecem nesse processo, nesse período de Deus nos entregar algo novo. E antes de eu ministrar essas 3 coisas, eu quero te falar algo, porque você só vai viver o novo quando você abandonar o velho. E eu queria que você fizesse uma oração hoje. Feche seus olhos. Você que está disposta, porque o céu, ele lida com a verdade. Você que está disposta a dizer assim: Deus, eu acho que eu já tentei te colocar numa caixinha. Eu já tentei te incluir, te colocar na minha vontade. Na verdade, quando eu te chamo de Senhor, eu só te chamo de Senhor da boca para fora, mas eu acho que o Senhor da minha vida tem sido eu e as minhas escolhas. Pai, mas eu quero fazer diferente a partir de agora. Eu quero pedir que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. E eu quero agora deixar o velho. Senhor, eu estou deixando o velho para trás. Aquilo que é antigo, aquilo que não cabe mais dentro do meu propósito. Eu estou saindo da arca. E eu estou botando o pé num território novo, Deus. Eu quero corresponder à tua vontade, aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. Que o meu coração seja terra fértil e que eu esteja disposta a não me ofender com o tempo novo, a não me ofender com as tuas mudanças, a não me ofender com a forma que o Senhor tem de agir, que não é nada parecida com a minha forma de agir. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Então vamos lá. Primeira coisa que acontece quando nós somos encharcadas de uma revelação nova, nós vamos enfrentar o medo e o desânimo. Todas as vezes que Deus vai vir com algo novo, o medo aparece primeiro e o desânimo logo depois. Porque o medo, ele vem te lembrar das tuas fragilidades. O medo vem dizer assim para você: ó, você não vai dar conta. Nem adianta começar, porque você é muito fraca. Lembra do que aconteceu tal ano?
Lembra que você não conseguiu vencer? Então nem tenta. Tu não vai dar conta. Isso não é para ti. O medo chega falando, lembrando quem você pensa que você é. O medo, quando eu lembro quando eu comecei a me movimentar para fazer a conferência de mulheres, a primeira conferência, eu passei tão mal que eu quase desmaiei no primeiro dia. Eu estava aqui hoje, estava ali sentada, olhando aqui tudo, lembrando muito do nosso antigo espaço e das nossas primeiras conferências. Eu lembro que aquilo era tão assim difícil para mim, e o medo o tempo todo vinha dizendo: ei, você não vai dar conta, você é muito fraca. Quantas vezes o Senhor te revela algo novo, você percebe uma estação nova, revelações novas, mas você trava porque você tem medo. Eu tenho certeza que tem profetas aqui nessa casa hoje, caladas. Profetas, mulheres que Deus colocou dentro de você palavras pontuais e certeiras. Inclusive mulheres que sonham. Deus te deu sonhos sobre pessoas. Você não tem coragem de liberar. Deus tem te sinalizado. E você já tem vivido coisas tipo assim: Deus te mostra, você não falou, depois acontece e você diz: por que eu não falei? Eu devia ter avisado. Porque você tem o medo. O medo é a primeira coisa que vem travar uma revelação nova, um tempo novo. E a Bíblia ainda diz que o medo, sabe, ele é tão terrível que a única forma de vencer o medo é o amor de Deus. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. O verdadeiro amor que nós temos é o amor de Deus. Quando você olha para Deus, quando você olha para a cruz de Jesus, você diz: eu não merecia, e realmente eu sou uma improvável, realmente eu não tenho nada para oferecer, mas debaixo desse amor eu vou me lançar. Mas o medo, ele não vem sozinho, o medo vem com um desânimo. Eu queria que você abrisse Deuteronômio 1:21. Deuteronômio 1:21, que diz assim: vejam, o Senhor seu Deus colocou a terra diante de vocês, vão e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe prometeu. Olha isso, vejam, o Senhor, o seu Deus, colocou a terra diante de vocês, a terra nova, vão e tomem posse dela. Escuta uma coisa, às vezes a gente está esperando: ai, Deus faz na minha vida. Deus falou assim: ó, já está tudo pronto, você só precisa tomar posse, você só precisa pegar com a sua mão. Quantas coisas você não pega, você não toma. E esse mesmo povo que o Senhor falou assim: olha, já está tudo pronto, é só você pegar com a sua mão, eles estavam com medo e desanimados. Eles se sentiam pequenos diante daquela... Olha, quando o povo olhou e viu medo e desânimo diante deles mesmos, eu aprendi uma coisa, eu tenho vivido isso e procurado. Antes de você tomar posse da terra, antes de você receber uma revelação nova de um tempo novo, primeiro, vença os inimigos de dentro de você. O povo de Israel, que quando caminhou no deserto, ele ia tomar posse daquela terra prometida, o primeiro inimigo que veio foi o medo e o desânimo. Olha isso, o primeiro inimigo que eles tiveram que vencer é o inimigo de dentro. Os primeiros inimigos que você precisa vencer não são os inimigos de fora, são os inimigos de dentro. E Deus está falando para algumas mulheres aqui que estão sendo açoitadas com medo e desânimo. Mulheres que Deus tem entregado um projeto novo na sua mão. Você não tem coragem de começar. Deus está agora falando especificamente com pessoas aqui. Você está fugindo de Deus. Fugindo porque o medo e o desânimo têm conseguido te travar. Deus está falando assim hoje para você: vença, essa guerra é sua. O que eu tenho para você já está pronto. Você precisa vencer o medo e o desânimo. Eu estava lendo Deuteronômio, depois que você lê ali aquela parte, diz que o povo,
Olha que engraçado, isso acontece muito. O povo era muito corajoso fora das tendas, porque eles caminhavam no deserto, eles não tinham uma construção. Escute isso. Até os territórios que nós caminhamos definem as construções que teremos. Existem momentos da nossa vida que Deus vai falar assim para você: eu não quero que você estabeleça raiz nesse lugar, é uma tenda. Porque você precisa ter agilidade na hora que eu movimentar, você vai atrás de mim. Existem alguns territórios que nós passamos com Deus que são passageiros. Não são lugares para estabelecer raiz e nem alicerce. Só que quando você não entende isso, você começa a estabelecer raiz e alicerce, onde Deus rapidamente vai te movimentar. E você vai perder recurso, você vai perder força, e muitos vão ficar enraizados num lugar que nunca foram chamados para estar. Ficam infrutíferos. Existem lugares em Deus, escute isso, eu estou falando com algumas pessoas aqui, que é passageiro. E você precisa definir o que é passageiro e o que é para firmar raiz. Porque nesse lugar Deus falou assim para eles: eu quero que vocês transitem e andem comigo em tendas. Porque na hora que eu assoprar, na hora que eu falar uma palavra, vocês levantam a tenda rapidamente e vão. Às vezes vocês estão carregando coisas pesadas e cavando lugares, tentando colocar, sabe aquela coisa que não vai? Já aconteceu contigo? Tu está tentando, não encaixa. É igual o número de sapato, gente. Ontem eu fui provar um tênis, meu tênis já está ficando feio. Pensei, vou comprar mais um tênis para correr. E aí eu fui provar o tênis e não tinha o meu número, mas tinha um número menor. E geralmente eu fico oscilando entre 2 números. Quem é assim também? O meu pé é meio sem identidade. Às vezes ele é um número, às vezes ele é o outro. Eu disse, não, mas pode trazer esse menor, porque, por exemplo, esse que eu estou, ele é menor. Ele não é o meu número, ele é um número menor. E aí era da mesma marca, eu falei, então vai fechar esse número. Quando eu cheguei, ficou meio apertado. Sabe aquele apertado que dá para andar? Mas tu sabe que o meio apertado, depois de 2 horas, ele te acaba. Depois de 2 horas, tu não tem mais dedo. Daí eu falei, não, eu já errei uma vez. Eu não vou cair mais nesse erro. E eu falei para ela, para a vendedora, existem coisas que a gente não pode forçar. A gente tem que entender que não é para nós. Eu, uau. Aí a vendedora falou, uau. Deixa eu anotar essa frase. Realmente, tem coisas que nós forçamos. Escute, se precisa forçar, porque não é do teu tamanho, não é para você. Se precisa forçar. E outra coisa, tá doendo, mas é um pouquinho. Sabe aquele relacionamento? Quem é solteira aqui? Levanta a mão aí bem alto. Tem poucas, gente. As mulheres estão casando. Você que é solteira, não force. Entendeu? Senão não coube, não fechou, não força. Tem casado aí que está dando com o pé espremido. Misericórdia, Jesus, traz cura, meu Pai. Essa saiu agora, gente. Gente que não tem mais nem pé, não está mais sentindo pé. Porque quando nós forçamos, e não só em relacionamento, escute, às vezes até em relacionamento de amizade, ministério. Quando você força, você passa vergonha, não é para você. Outro dia eu estava falando com uma pessoa forçando, não, mas eu ministro. Eu falei assim, mas tu não ministra. É que Deus não te deu a graça da comunicação. Não, aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, eu acho que vai ter que passar pelo processo da dor, de entender que não dá. A minha avó dizia, pé de pobre não tem tamanho. Você fala também aqui isso? O que vier, o que vier serve. Não é bem assim. Não é bem assim, não serve. Então escute, para algumas pessoas aqui Deus está falando assim para você, para de colocar a raiz aonde eu falei para você passar rápido por aí. Cuidado. Não começa, porque já viu mulher, né? Deus fala assim, você vai caminhar comigo em tenda. Ok, tenda. Já bota um vaso de flor, já carrega um... Não comece a enfeitar.
Quando as conferências lá da Abapai nasceu, mulher gosta de tudo, não é? Ai, gente, não sei vocês, mas decoração de casa não é maravilhoso? Ai, eu gosto. Eu não gostava, mas agora eu gosto muito. E cuida da casa, aquele lençol cheiroso, a gente gosta dessas coisas. Quando a conferência de mulheres nasceu, eu já comecei assim, ai, nós vamos decorar toda a igreja. Deus falou assim, não, tu não vai decorar nada. Eu falei, Deus, mas eu queria decorar a igreja, é mulher, queria dar uma lembrança. Deus falou, não vai dar lembrança, nem decorar, não fazer nada. Aí eu falei, por que, Deus? Porque é tenda, filha, é rápido, esse movimento vai passar rápido, eu quero te levar para uma revelação nova. Não te apega a padrões do passado, padrões que já passaram. Eu quero estabelecer algo novo, eu posso? Eu falei, pode. Então é tenda. Entenda isso, é simples, rápido e fácil de se movimentar. Foi igual quando Deus tirou o meu salto. Eu andava de salto. Essa altura, para quê, né? Mas eu andava assim, de salto. O que acontecia? Quase morria no aeroporto. Ia ministrar. Aí ministrava aqui em pé esse tempão. Eu fiquei o louvor todo em pé. E agora eu estou em pé, você está sentada. Eu ficava a maior parte em pé, de salto. Aí chegava ali para abraçar as pessoas, estar com as pessoas, ai, deixa eu sentar, pelo amor de Deus, eu ficava descalço, eu não aguentava mais. Deus falou assim comigo, filha, um dia Ele me deu Jeremias 11, se você se cansa correndo com os homens, como você vai correr com os cavalos? Se você ainda está perdendo naquilo que eu mandei você avançar, como que eu vou te colocar em lugares maiores? Arranca esse salto, bota um tênis e vai para velocidades maiores. Entenda a configuração que eu estou te levando. É aeroporto, é rapidez, é agilidade, é para lá e para cá. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá no Piauí, em Teresina, ministrando. Tenda. Não é para lançar raiz, é tenda. Você precisa definir isso na sua vida. Meu Deus, o trabalho que eu estou é tenda ou raiz? O ministério que eu estou é tenda ou raiz? Deixa eu te falar uma coisa. Nenhum pastor fez isso e nem vai fazer, morrer numa cruz por você. Você já tem dono, o preço já foi pago. Ninguém é seu dono. Por isso que congregar, nós temos a mesma visão, os pastores dessa casa também. Congregar é propósito. Se um dia você que é filho dessa casa, eu quero congregar lá com a irmã Chiquinha, com o irmão Pedrinho, porque Deus falou comigo, o pastor vai dizer, glória a Deus, pode ir, seja abençoado. Você não mudou de igreja, a igreja é uma só, você só está indo para um outro quartel general. Então entenda os lugares de transições que Deus está te levando. Para de fazer disso um absurdo, de ferida, de dores. Ai, a igreja tem que amadurecer, gente. Entenda que existem lugares que Deus vai dizer assim para você, filha, aqui é tenda, tá? Vai passar rápido. Mas aqui você vai estabelecer raiz. Aí você pensa assim, Aí você pensa, aqueles lugares que você não gosta, aqui é tenda, né, Deus? Não, aí é raiz, filha. Porque Ele é desses. Aí você diz assim, aqui é raiz, ó. Não, filha, é tenda. Levanta-te e sai desse lugar. Porque não é você que define, entenda isso. É Ele que define todas as coisas. Segundo, escute, o que vai acontecer? A sua alimentação muda. Eu falei isso na conferência. Essa palavra está queimando dentro de mim. Eu estou fazendo um estudo agora sobre alimentação na Bíblia. Todas as vezes que houve mudança de alimentação, você vai ver muito forte isso. Que Esther, por exemplo, quando ela foi buscar estratégias, ela usou uma mesa, um jantar. Quando Daniel foi definir quem ele era, ele recusou uma mesa, um tipo de alimento, comeu outro. Você vai ver isso, quando o Senhor quis mostrar algo novo para Pedro, desce um lençol do céu, cheio de répteis, e Jesus fala assim para Pedro, Pedro, mata e come. Pedro, meu Deus, eu nunca comi coisa impura. E Jesus fala, filho, não chama de impuro aquilo que eu já purifiquei. Você precisa olhar com os meus olhos. O que você chama de impuro
já está purificado, é meu. Eu estou te mostrando uma alimentação nova, um tempo novo. Você quer viver revelações novas? Olha, comida nova. Pega o guardanapo, bota no... ou aqui. Pega o prato, talher e espera um alimento novo. Talvez, para você comer o novo, você vai rejeitar algumas mesas. A mesa do Netflix. Ai, que série gostosa. Aí você fala assim, pois é, mas quer revelação nova, né? Quer revelação nova lá no Netflix. Ainda vai para o Instagram. Qual a série legal? Já terminei de ver uma. Não, a última fofoca da minha igreja. Eu amo comer a última fofoca da minha igreja, daquela irmã pecadora. Às vezes, para você comer algo novo de Deus e receber revelações novas, você vai precisar entrar num lugar muito gostoso para o cristão, dolorido, mas muito bom, chamado renúncia. Porque a gente vem para Cristo só recebendo. Aquela música, hoje eu não vou te pedir nada. É uma verdade. O Senhor está dizendo assim, o que você vem me entregar? E talvez hoje você vai ter que dizer assim, nessa mesa que eu não como mais. Para você comer o novo, você vai ter que precisar rejeitar o velho. Lá em Josué 5,12 diz assim, ó: no dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Uau! Quando nós caminhamos por tenda, o maná vem. Ele cai fora da tenda, a gente recolhe, come. Mas quando chega o tempo de estabelecer raízes, tempo de estabelecimento, escute isso, tempo de você viver promessas de Deus, o alimento você planta e você vai colher. É uma responsabilidade maior. É por isso que eu vejo uma necessidade de Deus, e Deus, Ele proporciona isso, causando em nós desconfortos, porque nós precisamos amadurecer. Já percebeu quem é mãe aqui sabe do que eu vou dizer. Quando você foi fazer a transição de tirar a fralda do seu filho, você gerou nele um desconforto. A Isabela, minha filha mais nova, hoje ela tem 6 anos. Mas ela é muito difícil. A Isabela, ela é parecida comigo num quesito. Ela é metódica. Eu sou muito metódica. Se eu vou num restaurante, eu sento na mesma cadeira do restaurante, na mesma mesa. E se aquela mesa já está ocupada, para mim é um problema. Eu sento na outra mesa olhando para a mesa que eu queria estar sentada. É sério, eu luto muito contra isso. Várias coisas, sou muito metódica. Então, hoje ela riu. A gente foi tomar um café no aeroporto, que a gente sempre naquele aeroporto. Depois eu sentei na mesa. Outro dia eu cheguei lá, já tinha um cara. Eu falei, vontade de esperar ele sair para sentar naquela mesa. E a Bela é igual. A Bela é metódica, tem problema com mudanças. Eu tenho problema com mudanças. É por isso que Deus mandou eu viajar para qualquer lugar, entendeu? Aí eu falei com o Telmo, está na hora de eu tirar a fralda dela, vamos tentar fazer alguma coisa. Quando eu tentei tirar a fralda dela, eu pensei que ia ser igual a Vitória, minha filha mais velha. Quando eu tirei a fralda, ela fez, eu lembro que eu comprei um pacote cheio de calcinha, ela fez xixi pela casa inteira aquele dia todo, porque ela achou que estava de fralda. A Bela não, a Bela trancou o xixi. Ela ficou 5 horas sem fazer xixi, porque ela queria fazer xixi na fralda. E eu falei, filha, não dá mais fazer xixi na fralda, a mãe está tirando, vai fazer xixi igual a mamãe aqui, ó, nós vamos sentar. E fiz de tudo e nada, gente, deu refluxo urinário, começou uma febre alta, corri com ela para o hospital. O médico falou assim, ó, para tudo, porque ela tranca, ela não consegue, então tu vai ter que trabalhar o psicológico dela primeiro, conversar com ela, para que ela possa... Eu criei um desconforto, até uma dor, para que ela possa o quê? Se desenvolver. Porque já pensou a Bela de 6 anos de fralda? Tem coisas na sua vida que até um tempo coube. Dali para frente, Deus precisa criar um desconforto, arrancar de você, para você amadurecer e crescer. Tem coisas que já não fica bem para você. Imagina você com 30 anos de fralda. Mas Deus disse uma vez em profecia, você usará fralda G. Claro.
Você inclusive usou. Foi ótimo. Valeu ou não valeu? Glória a Deus. Mas agora já não é mais tempo. A maior crise de Noé foi essa. Ele se preparou para construir uma arca maravilhosa que ia trazer cura e restauração, que ia arrancar todo mundo, mas ele não se preparou para sair dela. O Senhor não construiu a arca para que ele morasse para sempre dentro da arca. A arca era uma tenda, era provisório. Ele não soube. Quando ele chegou no estabelecimento, ele toma um porre e amaldiçoou o filho. Às vezes nós não sabemos lidar com as coisas que o Senhor separou para nós e nos estabeleceu. É por isso que nada na nossa vida estabelece, já percebeu? Ai, eu estou sempre tentando, estou sempre querendo e nunca estabeleço. Por conta disso. Sabe de uma coisa? O alimento agora é você pegar as sementes que Ele te deu, e elas estão aqui dentro, e você começar a plantar elas no terreno da oração do seu coração, e você vai começar a colher uma comida muito boa. A maioria de nós não leu essa palavra aqui inteira, e a gente tem as Bíblias mais bonitas, que pode ser só para enfeite. E o Senhor está nos convidando. Eu quero te dar um alimento novo. Eu quero te dar comida nova. E a comida e o alimento, ele tem um poder de transformar a gente, de dentro para fora. Sabia que, olha para você, você é o que você come. Naturalmente. Não adianta dizer que tem problemas. Outro dia eu estava rindo muito. Uma pessoa disse assim: ai, a minha amiga tem problema de... Mas não é tireoide, como é que é? Coxinoides. Entendeu? Tem problema de coxinoides. A gente gosta de se enganar. A gente gosta. Mas nós somos o que nós comemos. É uma verdade. Claro que existem situações, não estou dizendo que não, existem. Principalmente quem toma corticoide, medicamento. Mas no natural, o alimento aponta para quem nós somos, ele muda a nossa vida. Não tem nutricionista aqui? Tem alguma nutricionista aqui? Levanta a mãozinha aí. Tem. Fala para mim. Vocês falam uma coisa que na verdade a gente é o que a gente come. É isso aí? Biblicamente a mesma coisa, você é o que você come. Às vezes tem palavras que você gosta. Eu lembro, eu vou falar. Ai, Jesus, me ajuda a não ser julgada depois. Está gravando? Vou até tomar uma água. Mas vocês vão me entender. Por exemplo, os livros do Max Lucado. É só amor. É só o Senhor te agarrando, o Senhor te abraçando, o Senhor te buscando. Ele é maravilhoso no início da nossa caminhada, não é? Eu lembro que eu li um dele, sobre tormenta. Meu Deus, chorava. Aí eu perdi esse livro que eu devo ter emprestado para alguém. Aí eu achei numa livraria, eu falei, comprei o livro. Esse livro foi maravilhoso, meu Deus, como ele mudou a minha vida. Eu fui ler o livro de novo, eu falei, eu não acredito, Senhor. Eu entendi, escute isso, que aquela comida, se alguém pegar um leite, jogar mucilon dentro, açúcar, bater numa mamadeira, dando na sua boca, tem gente que vomita. Tipo, a nossa alimentação precisa acompanhar o nosso crescimento. Ela muda. Eu ouvi o fulano. Pois é, mas agora já percebeu que às vezes você ouve o fulano, mas agora parece que não dá mais, eu tenho que ouvir o ciclano. Porque Deus estabeleceu uma comida nova. Livros talvez mais profundos. Palavras mais profundas. Eu só leio Salmos e Provérbios. Sai dessa. Começa a comer outra comida. Vai para Esther. Posso dar um conselho? Quem é aluno do Casa de Isabel sabe. Pega um caderno, uma caneta e começa a escrever as revelações que Deus traz sobre você, sobre cada versículo. Você vai ver como a aplicação da Bíblia vai ser muito forte. Eu não estou desmerecendo, estou dizendo que existe alimento. Lembra o que Paulo falou? Eu queria estar dando comida sólida.
Paulo disse, olha, eu queria dar uma outra comida para vocês, mas eu não posso, eu tenho que voltar e dar leite, porque vocês se tornaram muito demorados para aprender. Aí eu tenho que vir com leitinho, quando vocês eram para estar comendo uma comida muito sólida. No tempo de revelação nova, a comida muda, esteja atenta. O cardápio não é mais você que diz, o cardápio vem de Deus. Você vai acordar pela manhã e vai dizer assim, Senhor, qual é o cardápio de hoje? O que eu vou comer hoje? Do que eu vou me alimentar hoje? Gente, quando eu oro em casa, eu estou lá, às vezes, a pior coisa que pode acontecer com você é você caminhar sem direção. Principalmente se me solta aqui em São José dos Campos, de carro, não sei para onde eu vou. Se eu não tiver uma direção, um ponto, eu vou andar perdida, não é assim? Quantas de nós andamos perdidas sem direção? Olha, se recuse a caminhar sem a direção de Deus. Por exemplo, todo início de ano eu faço isso. Eu falo para o meu marido e para as minhas filhas, dia 1, 2 e 3 de janeiro, a partir das 10, 11 da noite, eu me tranco num quarto e fico. Até os 3 primeiros dias do ano eu faço isso. A Gi, Deus deu uma outra direção para ela, né? Ela jejua os 12 primeiros dias, que representa ali os 12 meses do ano, já consagra e tal. Eu me fecho nesses 3 dias, para ouvir de Deus sobre aquele ano. Qual vai ser o meu cardápio? Onde eu entro? De onde eu saio? Para que lugar eu me movimento? Eu devo expor ou devo me esconder? Eu devo estar aqui ou estar lá? E é impressionante como Deus fala. Ele fala, sabe qual é o problema? A gente não está disposto a ouvir. Porque às vezes Deus vai falar aquilo que você não queria ouvir. Eu lembro uma vez eu estava chateada com meu marido. Isso eu sei que não acontece aqui, mas eu estava chateada lá em Criciúma. Isso acontece, eu sei que aqui em São José dos Campos e regiões, ninguém, aqui é tudo uma bênção, em nome de Jesus. E eu estava muito chateada, eu estava muito ferida e com razão. Eu estava com a razão, o problema é esse, né? Quando a gente está com a razão. E aí eu estava muito triste e ele não tinha assim, ele estava assim, não, tu estás totalmente errado. Não dá uma raiva? E eu estava assim, ai. Daí, sabe quando, tipo, você é silábica, sim, não. Eu só respondia isso, sim, não, talvez, não sei. E eu fui orar sobre isso, falei, Deus, ele está errado, Deus, ele está muito errado. E ele não enxergou esse erro, e eu vou explodir com ele, eu vou falar tudo que eu penso. Deus falou assim comigo, faz a comida que ele mais ama. Eu falei, diabo. Falei, diabo, tu está aqui na minha oração com Deus, Satanás. O Senhor jamais mandaria fazer a comida favorita dele, ele está errado. E Deus falou assim comigo, faz a comida favorita dele hoje. Entrega para mim essa situação na minha mão. Tira da tua mão. Tu não tem poder para transformar o coração dele, nenhum. E Deus falou assim, eu quero te levar para um lugar, tu ama ele só quando ele faz o que tu quer? Então esse amor não é verdadeiro. Deixa eu te mostrar o que é amor verdadeiro. 1 Coríntios 13. Falei, quer andar comigo? Quer ter revelações novas? Se prepare para ser esmagada. Aí eu fui lá, bem quietinha, rabinho entre as pernas, fazer a comida favorita dele. Escute isso. Fiz a comida, ele ficou até meio assim. Ele pensou 2 vezes antes de comer, né? Tipo assim, o que é que ela botou aí dentro? Gente, eu gosto de tomar água na garrafinha, não adianta. Metódica. Aí ele pegou, aí ficou tudo bem. Só que dentro de mim eu falei, Deus, mas era isso então? Deus falou, tu entregou para mim, não entregou? Eu falei, entreguei, então deixa comigo. Passou um dia, o telefone do meu marido toca, o nosso pastor. Que pastoreia a gente. Pastor precisa de pastor, entendeu? Precisa levar uns de vez em quando.
Aí nosso pastor ligou e falou assim: eu tive um sonho com vocês, estranho. E o meu marido começou a ficar vermelho assim. No sonho acontecia isso, aquilo que tinha acontecido. Aí meu marido assim: aconteceu algo parecido. Eu quero um FaceTime com vocês agora, eu quero uma ligação de vídeo agora com vocês dois. Aí eu fui do lado do meu marido, né? Ficamos nós dois com aquela cara de tacho. E aí ele começou a explicar. Aí eu falei: olha, a minha percepção do que aconteceu foi essa e essa. A do Telmo, ele pode falar. O Telmo disse, daí ele assim: Telmo, você está errado, ela está certa. Sabe aquela cara de humilde, mas por dentro é puro orgulho? Deus abate, hein? Daí eu assim: em quê? Aí o pastor olhou para mim e falou: mas tu errou nisso. Sabe o que eu entendi aquele dia? Deus deu um sonho para o pastor. E aquela situação na minha vida do meu marido foi resolvida. Porque eu decidi entregar. Eu decidi ser esmagada. Não fazer a minha vontade. Comer a comida do meu pai. A comida que ele estabeleceu. Você quer ver algo novo em Deus? Se prepare para ter o cardápio transformado nessa noite. Comidas mais profundas, palavras mais profundas sobre a sua vida. Terceira coisa que vai acontecer num tempo novo, numa unção nova, em palavras novas. Você quer viver o novo? Continua ainda querendo? Você enfrentará inimigos que nunca enfrentou na vida. Vou falar uma coisa aqui que é batata. Eu falo para todo mundo lá que vai casar na igreja. Que existem alguns inimigos que tu enfrenta quando tu é solteira. Enfrentei vários. Mas existem alguns que eu só conheci casada. Que eu só fui ver que aquilo estava dentro de mim quando eu casei. São inimigos territoriais que eles vêm no tempo oportuno, porque eles precisam ser vencidos. Por exemplo, uma mãe que foi a dona da casa, o pai era um omisso. O pai era omisso, o banana caturra, que não tinha voz para nada. O que nós vamos fazer? A tua mãe que sabe. Tudo é a tua mãe que sabe. Essa menina, ela vai crescendo debaixo disso. A mãe é a mulher forte. Ela vai, só que ela está namorando, ela está solteira, ela não sabe que a tirana já está dentro dela. Tem gente rindo de nervosa. Quando começa assim, porque pegou. A tirana já está dentro dela. Mas ela vai casar e ela vai perceber aquele inimigo pulando para fora. Olha que interessante, o Senhor promete uma terra nova para o povo, diz assim: eu vou levar vocês para uma terra. Ele só falou a parte boa, que emana leite e mel, as frutas são gigantescas, tudo maravilhoso. Só que dentro daquela terra não estava vazia, ela estava ocupada por inimigos. Exatamente essa é, escute, essa é a história do nosso coração, da nossa vida. A terra somos nós, que o Espírito Santo está ocupando. E aqui dentro vai emanar sim leite e mel, tem coisas lindas para fluir de dentro de você. Só que tem inimigos aqui que precisam ser desocupados, arrancados dentro do seu coração. É uma luta. E alguns desses inimigos você só vai enfrentar em tempos específicos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, não posso abrir muito, eu tenho cuidado muito para não abrir partes que a gente cuide também disso. Não abra tudo da sua vida, cuidado. Nem todo mundo que vai ouvir quer o teu bem. Nesse tempo de exposição, porque assim, uma coisa tu está escondida com Deus, é maravilhoso. Ame esse lugar, tá? Ame esse lugar. Ame. Não queira sair desse lugar de estar escondida, anônima. É lindo, você é dele, ele é maravilhoso. Só que quando o Senhor te expõe, você começa a enfrentar inimigos que você nunca enfrentou. Cada tempo novo também tem inimigos novos que precisam ser enfrentados. E eu vou te ajudar com coisas
práticas que eu tenho vivido. São inimigos que foram desviados de você no tempo de deserto. Escute isso, tem inimigos que Deus, Ele dá uma volta, porque você não tem condições de vencer eles ainda. Existem algumas camadas de cura na nossa vida, que é justamente isso, camadas que Deus vai arrancando com o tempo, porque se Ele fizesse numa vez só, nós não suportaríamos. Entende? Quando nós chegamos para Deus, é mais ou menos assim, ó. Nós vamos para o pronto-socorro. Já viu alguém todo quebrado no pronto-socorro? Ele chega no pronto-socorro. O médico ali não é especialista, ele é um clínico geral, a maioria. E ele não está interessado em trazer cura. Ele está interessado o quê? Suturar todas as feridas, as partes abertas, fazer ali a sutura. Ele está ali para estancar sangue, limpar, botar osso no lugar. Depois disso, o que ele faz? Vai para o especialista. Vai para o médico tal. O pronto-socorro é onde nós chegamos. O problema é que a gente sai do pronto-socorro feliz, igual um Frankenstein. E Deus fala assim, não, calma, vem cá, tem bastante coisa para fazer ainda. E alguns desses inimigos que nós precisamos vencer, eles são arrancados da gente em momentos específicos. Aí é por isso que você vai dizer assim, eu estava tão feliz com isso, olha o que Deus está fazendo, aparece isso. Você pensa que nas primeiras conferências tinha cobra, tinha fiscalização, tinha denúncia? Não tinha. Era uma bênção. Eu não enfrentava esse tipo de inimigo que hoje eu enfrento. Aí quando nasceu, gente, foi tão lindo, porque assim, ó, eu fiquei branca na hora. Meu marido chegou com o pedido, ó, eles querem lacrar a igreja. Eu falei, como lacrar a igreja? 2.000 mulheres. A grande maioria tinha vindo de tudo quanto é parte do Brasil e até de fora. Como que eu vou lacrar a igreja? Na hora o Senhor falou assim comigo, fica em paz, porque aquilo que eu promovo eu sustento. E aí eu venci aquele inimigo numa paz. Aí o cara que estava lá para lacrar era muito amigo de um dos nossos presbíteros e amigos de infância. Aí o nosso presbítero perguntou, cara, deixa eu te falar uma coisa, denúncia. Ele assim, foram várias, vídeos, muitas. Mas quem, cara? Ele assim, pastores e crentes. Aí na hora eu quis assim, ó. Nossa, na hora Deus falou assim para mim, filha, dobra o teu joelho e ora, porque eles são dignos de misericórdia. Eles estão tão infelizes, debaixo de um ciúme, de uma inveja tão grande, que eles não estão conseguindo ver o meu agir. Deus falou assim, Estevão, quando foi apedrejado, olhando para o céu, ele viu Jesus em pé. E o Senhor falou assim comigo, esse deve ser o sentimento. Existem alguns inimigos que você vai enfrentar na hora certa, e posso te dizer, Deus vai te dar graça para enfrentar cada um deles. O inimigo do orgulho, da maledicência. E sabe por que Deus está fazendo isso? Ele está despertando, Ele está recrutando mulheres para um exército, para um tempo novo. Gente, é tempo de amadurecimento. É tempo de crescimento. Eu gostaria de dar uma palavra aqui do reteté, que a gente gosta de ouvir, que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele faz, mas Ele diz assim, eu tenho um vinho novo top, mas ele tem que estar compatível ao odre que vai receber. E sabe o que Deus está fazendo hoje? Ele está tratando o odre. Ele está falando, filha, eu quero derramar algo. Olha, Jesus falou algo tão forte. Quando eu leio essa passagem, eu digo, meu Deus, como o Senhor é perfeito. Ele diz assim, vinho novo se derrama em odres novos. Ele se preocupa com o recipiente. Ele diz o seguinte, eu não posso pegar algo novo e derramar num lugar velho. Entendeu? Eu não posso pegar uma revelação nova, um tempo novo e derramar num lugar velho. Eu preciso que esse lugar seja renovado. E ele diz o seguinte, então eu não posso derramar, porque se eu derramo o vinho novo no odre velho, o vinho novo ele vai entrar no odre velho e ele vai causar uma transformação dentro dele. O vinho novo ele fermenta, ele muda, ele cresce. Ele começa, tudo que é de Deus na nossa vida, ele começa pequeno e ele vai. Por isso desconfie de tudo que nasce grande. Você não nasceu com 1,5 m nem com 1,70 m como eu tenho. Você nasceu pequenininha e foi crescendo. Tudo na nossa vida é assim.
E aquele vinho pouco, ele fermenta. Só que se o odre não está preparado para as transformações do vinho, o odre se ofende, rompe, perde o odre e perde o vinho. E aí Jesus fala: olha, eu não quero perder nem o meu vinho que é precioso, mas o meu odre também é precioso. Ele está dizendo assim: eu amo você, você é preciosa. Tem coisas na sua vida que eu não derramo porque eu te amo, porque eu vou te perder. Você diz assim: Deus abençoa meu ministério. Você falou: não posso abençoar, tu é orgulhosa. Se eu te abençoar, te levantar na nação brasileira, você vai machucar pessoas. Você vai usar isso para o teu benefício. Eu preciso te deixar escondida, porque escondida você vai me amar e vai me obedecer. Às vezes tem casamentos, pastora de igreja local, casamentos que os dois começaram bem pobres, ali lutando, trabalhando, abriram uma lanchonete, foram para um restaurante, de repente, muito dinheiro, aquele homem largou a esposa e os filhos e foi. Deus me abençoou financeiramente. Não posso, vai dizer, tu não tem estrutura para as mudanças que uma vida financeira próspera vai fazer. Tu não é maleável. O Senhor está falando para algumas de nós aqui: o que eu tenho para derramar para você já está pronto. Você não precisa dizer: Senhor, faz. É você que tem que se colocar na minha mão para ser renovada, transformada, madura, pronta. Mas a gente ainda fica triste com a amiga, com a irmã que não convidou a gente. Quando alguém fizer uma festa e não te convidar, não fica triste. Pensa assim: não era para mim estar lá. Sacode a poeira. É Deus mudando as tuas mesas. Aí você vem aqui na conferência: amém, muda mesmo, Senhor. Amanhã tuas amigas fazem uma festa e não te convidam. Tu não queria uma mesa nova? Uma comida nova? Igual a gente canta aquela música: restitui, quer de volta o que é meu. Pega a condenação. Não. Nós precisamos amadurecer para ter acesso. A carteira de motorista está totalmente arraigada a uma idade. A Vitória tem 17, vai fazer 18, vai ganhar de presente uma carteira de motorista. Porque o que não fizeram por mim, eu vou fazer por ela. Eu fui tirar com 35 anos, morto de medo. Quem é que não dirige ainda? Levanta a mão bem alto. Eu quero te abençoar. Escute, se você tem medo, eu quero te abençoar. Você vai tirar a carteira com medo mesmo. Você não vai esperar o medo ir embora. É com medo mesmo e fazem 12 vezes que eles fazem. Sem dinheiro também. Entendeu? Tira a tua carteira em nome de Jesus. Segunda-feira, liga lá e faz. Amém? Posso ouvir um amém? Mas eu não tenho carro. Como é que vai ter carro? Não tem carteira? Calma, tudo tem. Depois o carro chega. Deus abençoa. O Senhor está falando assim para você: posso mexer nesse odre? Posso levar esse odre para um tempo de ser restaurado, renovado, para que eu possa derramar um novo, revelações novas, restaurações novas, palavras novas. Queria que você ficasse de pé.